Planejamento Estratégico e Gestão de Marketing, Análise SWOT. Olá, meus alunos. Eu gosto muito de organizar análise SWOT de maneira cruzada, quantitativa, não só com as frases relacionadas a oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, que é o significado do SWOT, né? Eu gosto de entender como essas variáveis podem se interrelacionar com o nosso negócio. E é isso que eu vou ensinar para você, né? Nós temos aí, então, em inglês, Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats, né? Que são fraquezas, ameaças, oportunidades e forças. Em português, FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E com base nessa análise, a gente consegue posicionar nos diversos quadrantes que eu vou elaborar num quadro para que você entenda isso aqui um pouquinho melhor daqui a pouquinho. Que são análise do SWOT. Eu tenho ambiente interno, forças e fraquezas, que eu tenho poder sobre elas, certo? Eu tenho poder sobre as minhas forças e fraquezas, que são organizacionais, estão dentro da minha empresa. Externamente eu tenho lá oportunidades e ameaças, não é isso? Onde é que ocorrem os cruzamentos aqui? Quando as forças cruzam as oportunidades, e se esse quadrante tiver uma pontuação maior, eu tenho oportunidade de atuação ofensiva, ou seja, eu consigo brigar mais, né? Porque eu tenho força abarcando as oportunidades. Opa, bom negócio. Do outro lado, forças em relação às ameaças. Quando esse quadrante é maior, eu tenho capacidade defensiva, ou seja, minhas forças estão me ajudando em relação às ameaças, eu consigo me defender mais, né? Esse quadrante número 2. O quadrante 3, aí tem as fraquezas. Quando as fraquezas me atrapalham no atingimento das oportunidades, eu tenho debilidade da atuação ofensiva, né? Ou seja, eu tenho oportunidade, mas minha fraqueza não deixa alcançar. Então, eu tenho debilidade de atuação ofensiva. Quando as minhas fraquezas, elas potencializam as ameaças, olha só, eu sou fraco naquele quesito, e ainda tenho ameaça, esse é o pior dos mundos, hein? Quando esse quadrante tem uma pontuação alta, aí eu tenho vulnerabilidade. Vulnerabilidade é perigoso. E aí, a partir dessa análise, quando você quantifica isso, fica mais fácil saber aonde atacar prioritariamente as suas estratégias dentro do seu plano mercadológico. E, dessa forma, se proteger em relação a esse diagnóstico, ok? Então, agora temos o Lightboard, vou chamar o Lightboard ali para vocês, para a gente montar essa lógica no nosso quadro, para que você entenda isso. Olá, alunos! Vamos aprender a lógica do SWOT cruzado. Eu quero dizer a você que no livro você tem os exemplos detalhados e pode se aprofundar. Eu quero te explicar a lógica aqui para que você tenha depois facilidade de aplicar na sua empresa e entender a importância da priorização a partir dessa ferramenta. Então, no SWOT cruzado, nós temos lá, internamente, forças, não é isso? Fraquezas, externamente, oportunidades e ameaças, não é isso? O que diz a metodologia? Eu tenho 3 perguntinhas-chave a serem feitas em relação às variáveis aqui expostas. A pergunta 1, com que intensidade a minha força me auxilia no atingimento da oportunidade? Eu tenho os 3 pesos, 0, nenhum, 1, alguma coisa, 2, muito. Então, vamos dizer que a minha força auxilia muito no atingimento da oportunidade, peso 2. Segunda perguntinha aqui, ó. Com que intensidade a minha força me auxilia a minimizar as ameaças do ambiente externo? 0, nada, 1, alguma coisa, 2, muito. Vamos dizer que a minha força me auxilia alguma coisinha, peso 1, em relação às ameaças. Terceira pergunta aqui, relacionado fraquezas e oportunidades. Com que intensidade as minhas fraquezas estão me dificultando atingir a oportunidade? 0, nada, 1, alguma coisa, 2, muito. Então, vou dizer que a fraqueza está dando peso 1 aqui. Fraqueza, peso 1 em relação a me prejudicar no atingimento da oportunidade. Perguntinha aqui, última perguntinha. Com que intensidade a minha fraqueza está potencializando a minha ameaça? Essa fraqueza me potencializa, 0, nada, 1, alguma coisa, 2, muito. 1. Se a gente falar em quadrantes, então aqui eu tenho o quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e o quadrante 4, certo? Se nós observarmos aqui, qual o quadrante que mais chama os olhos? O quadrante 1. Está dizendo que as minhas forças me auxiliam muito no atingimento das oportunidades. Excelente. Mas eu tenho aqui um potencial problema, né? Que essa fraqueza aqui está me potencializando a ameaça.
Se eu compreender corretamente que fraqueza é essa e trabalhar a minha estratégia como prioridade para transformar essa fraqueza aqui em zero, opa, eu vou estar trabalhando o quê? Trabalhando de uma forma para minimizar as possibilidades de impacto negativo dessa fraqueza em relação àquela ameaça. Se por um acaso eu trabalhar corretamente e anular esse índice aqui, seria o melhor dos mundos, não é isso? Então, o SWOT cruzado é isso. Você fazer as perguntas corretas, quantificar as diversas variáveis e se posicionar em relação ao mercado, priorizando o que atacar primeiro em relação ao estudo. É assim que nós trabalhamos o SWOT cruzado, ok? Concluindo, analisamos a matriz SWOT cruzada, os diversos quadrantes com a sua ponderação e podemos definir o que é prioridade para o nosso plano estratégico para reduzir nossa vulnerabilidade ou amplificar as nossas oportunidades, ok?